E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Kong, uma pequena vila na divisa de dois condados, o condado de Galway e o condado de Mayo. Nessa vila foi filmado um filme que em 1952 ganhou o Oscar de melhor filme do ano na época. O nome do filme é The Quiet Man, ou a tradução literal, O Homem Quieto. Mas nessa região aqui também, eu estou aqui na entrada de uma floresta, nessa região tem um castelo que é o Washford Castle. Um castelo lindo, um castelo muito bacana. Foi construído por volta de 1200, algo assim, ou seja, mais de 800 anos atrás. Durante muito tempo, esse castelo, entre o período de 1800 até 1932, esse castelo ele pertenceu à família Guinness, da famosa cerveja Guinness aqui da Irlanda. E em 1932 esse castelo foi vendido e a partir daí se tornou um hotel. Hoje em dia esse castelo está no top 5 da lista da Forbes dos melhores hotéis do mundo. Aproveitando o gancho do hotel, hoje a gente vai falar um pouco de acomodação e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui na Irlanda, lá atrás em 2015, quando eu cheguei aqui, em relação à acomodação. Vamos falar de fotografia, mas também vamos falar dessa minha experiência e da experiência de outras pessoas que eu conheço aqui também, tá bom? Vamos seguir, beleza? Let's go! Então, nem precisei andar muito para achar a primeira composição. Achei aquela casinha ali de pedra construída entre o século XV e XVI. É uma casa de pescaria de monges. Eles utilizavam essa localização para pescar salmão. É muito bacana aqui. Eu estou tentando achar a melhor composição e eu vou compartilhar a foto aí com vocês. Então, vamos falar de acomodação? Como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, um dos vídeos anteriores, na verdade, que eu vou deixar aqui em cima, eu mudei para a Irlanda em 2014, na verdade minto, eu mudei para a Irlanda em 2015. Em 2014 que foi a minha tomada de decisão de vir para cá. Então, desde então, eu comecei a procurar por acomodação. Apareceram várias oportunidades, mas todas me deixaram com uma pulga atrás da orelha, porque eu não sabia a procedência e, para ser sincero, a honestidade das pessoas também, né? Eu me lembro de ter entrado em contato com uma pessoa que agora não me recordo o nome, que na época foi bastante gentil, enfim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei num domingo e logo no mesmo dia eu já fui visitar a primeira acomodação. Eu encontrei com essa pessoa no centro de Dublin, encontramos no Luas, que é o trem de superfície aqui. Ele me levou até uma região chamada Dublin 8. Com ele tinha um português, uma pessoa, junto com ele. E eu comecei a sentir uma energia bem estranha a partir daquele momento e comecei a ficar desconfiado, na verdade. E quando eu cheguei no local, eu fiquei assustado. Era um apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro. No quarto tinham 4 beliches, 8 pessoas morando na casa. Um apartamento muito pequeno. E tinham mais duas, na verdade, tinham mais 2 pessoas dormindo na sala, que tinha um sofá-cama. Então eu falei, que isso? Não tem como, parecia um pombal, na verdade. Era algo assustador. E o valor que ele cobrava na época era um valor assim que eu desconfiei muito, porque a gente tem vivência. Eu falei, o valor que ele está me cobrando aqui, ele paga de repente pelo valor da casa inteira, sozinho. Então logo de cara eu percebi que ele estava sublocando aquele apartamento. E as pessoas que ali estavam morando, eu notei pela fisionomia delas, uma fisionomia bem cansada, o pessoal que estava trabalhando pra caramba, não estava estudando, o objetivo não era vir para cá para estudar, para aprender inglês. Eu senti um clima meio pesado e decidi, claro, não ficar naquela casa ali, né? Porém, é claro, o desespero começou a bater, porque quando eu vi com uma semana só de acomodação, eu tinha só uma semana de hostel paga. Depois de uma semana eu teria que pagar um hostel novamente, o que seria muito caro, que seria para uma semana praticamente o valor do aluguel mensal de uma casa, não de uma casa, mas de um cômodo ou de uma cama em um cômodo, né? Então, assim como eu
existiam outras pessoas também com acomodação curta nos hostels, então todo mundo desesperado à procura de acomodação permanente. Não é tão diferente do que é hoje em dia. É claro, na época era um pouquinho mais fácil do que é hoje, mas todo mundo naquela correria na busca por uma acomodação. E com essa situação aparecem, né, os aproveitadores de plantão, que infelizmente existe e acontece. Mas aí eu posso dizer que eu fui sortudo, porque com 3 dias eu achei a minha acomodação, onde eu fiquei por 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Uma pessoa que estudava comigo na escola estava deixando o local, estava voltando para o Brasil. Eu era da sala dele e ele me apresentou para o pessoal da casa. Então, era um pessoal fantástico, era uma casa grande, uma casa de 5 quartos. Eu dividi o quarto com uma outra pessoa, mas era um quarto bastante amplo, bem bacana. E o ambiente da casa bem legal também. Então, eu fui bastante sortudo nesse sentido. Mas apesar da pessoa ser da minha escola, estudar na mesma sala do que eu não me deixei levar por isso, pelo desespero, né, por ter achado uma casa fácil e entregar o depósito de vez. Então eu só entreguei o depósito da casa no dia que eu me mudei para casa. Na hora que eu entrei na casa, na hora que eu peguei a chave da casa, na hora que eu estava no quarto, eu entreguei o depósito. A partir daquele momento ali, e também que eu tinha conhecido o pessoal da casa, eu fiquei mais tranquilo de entregar o dinheiro, entregar o valor do depósito, né? Então, pessoal, eu sei que chover no molhado, que muitas pessoas falam isso, mas não é problema repetir. Não entreguem o dinheiro de vocês na mão de pessoas que vocês não se sintam confortáveis, que aquele chamado gut feeling, né? Aquele friozinho na barriga que fala assim, não vou fazer isso não. Acredite no instinto de vocês, né? E só entreguem o dinheiro de depósito quando vocês estiverem na casa, né? Ou a não ser que vocês assinem um contrato direto com uma imobiliária. Aí a história é diferente. Então decidi parar aqui um pouco, porque começou a chover. Apesar de o sol tá saindo ali, então tá com sol e chuva ao mesmo tempo. Mas eu não queria me molhar mais, eu não queria molhar a câmera mais. Enfim, eu estava falando com vocês da questão de acomodação, da questão da não entregar o depósito de vocês na mão de ninguém, que vocês não confiem, né? Que não tem aquele instinto, a não ser que seja uma imobiliária. Mas enfim, sim, o momento aqui na Irlanda hoje está complicado em relação à acomodação, não só em Dublin, mas em Galway, em Kilkenny, em Limerick, em Cork. Então, todos os locais, todas as principais cidades da Irlanda, sim, a acomodação está um problema, sim, não só para estudante, gente. A acomodação está um problema num geral aqui na Irlanda, como um todo. Os aluguéis estão caríssimos, não é porque vocês são estudantes que os landlords eles vão cobrar mais caro o aluguel, mas o aluguel está mais caro para todo mundo, num geral. Graças a Deus, há 2 anos atrás, eu consegui comprar minha casa. Um vídeo mais para frente eu falo sobre esse processo. E hoje a mensalidade da minha casa ela é metade ou um pouco acima da metade do que seria o valor do aluguel na mesma casa. Então a questão de acomodação, de aluguel aqui na Irlanda, sim, está um problema grave hoje no momento, sim. E existem alguns movimentos do governo para tentar minimizar isso e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível para que consiga acomodar a necessidade de todo mundo no momento. Não se enganem pelo sol, pela chuva que passa e volta. Acabei de receber aqui no meu celular um alerta de tempestade chegando, então melhor ir para casa correndo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, as fotos e as informações que eu compartilhei com você. Ao longo dessa nossa jornada aqui no YouTube, vou trazer muito mais informação, muito mais história sobre a minha vida aqui na Irlanda, beleza? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação aqui em cima e de assistir os outros vídeos que eu vou deixar aqui em cima também para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, see you e deixa eu correr. Fui!